Salve galera, bom dia. Bom, pra gente continuar aquele assunto que a gente introduziu na aula passada, a gente falou a treta toda que aconteceu entre Portugal e Espanha, União Ibérica, Filipe II querendo dominar o mundo, invasões francesas, briga com os holandeses, coisa e tal. Então hoje a gente vai ver qual foi a principal, a pior consequência da União Ibérica para o Brasil, que foi exatamente a invasão dos holandeses no Nordeste brasileiro, período que vai ser chamado pela história de Brasil holandês. Beleza? Vamos lá então. Primeiro, como que essa treta começou? Tanto Holanda quanto Bélgica, até 1580, eram ambos territórios que pertenciam à Espanha, lá na Europa. Não eram colônias, era uma extensão do território espanhol na Europa. Só que a Holanda, em 1581, ela se tornou independente. Ela promoveu várias guerras contra as tropas espanholas e se separou da Espanha. Um ano antes disso, a gente viu que aconteceu a União Ibérica. A gente falou isso na aula passada, né? 1580, Filipe II, que era o rei da Espanha, vai tomar o trono de Portugal e vai dominar tudo, inclusive as colônias de Portugal. Obviamente, incluindo o Brasil. Então, quando a Holanda se torna independente em 1581, a Holanda agora, que era território espanhol, passa a ser inimiga da Espanha. Aí, para tentar ferrar com a vida dos holandeses, o que o Filipe II faz? Ele tenta ferrar com a vida econômica da Holanda. Ele vai decretar uma parada que ele vai chamar de embargo espanhol. O que foi esse embargo espanhol? Ele vai proibir todos os seus territórios de fazer qualquer tipo de negócio com a Holanda. Além dessa treta política aí por conta da independência, também tinha uma treta religiosa. Por quê? Porque a Holanda, ela era um país que havia se tornado protestante. Né? A gente está falando aí de século XVI ainda estava na onda da reforma protestante. E o Filipe II era católico doente, católico roxo. Então, além disso tudo, tinha essa questão religiosa no meio da parada toda. Aí quando o Filipe II ele decreta esse embargo espanhol, o objetivo dele é ferrar a Holanda. Só que ele não para pensar que a principal fonte de renda que ele tinha adquirido quando tomou o trono de Portugal, que era o Brasil, tinha aquela renda toda com a produção de açúcar por causa dos holandeses. Por quê? Quem era a galera responsável pela maior parte da linha de produção do açúcar brasileiro? Era a Holanda. Portugal praticava uma produção terceirizada. Vocês lembram disso das últimas aulas. Então, quando ele decreta esse embargo espanhol, ele não vai só ferrar a vida econômica da Holanda, ele vai ferrar a vida econômica do Brasil também, porque a produção de açúcar ela vai dar uma travada feia. Aí a Holanda, para não ficar no prejuízo, eles resolvem, de vingança, de raivinha, invadir o Brasil. Então eles tentam. A primeira invasão holandesa ela vai acontecer na Bahia, lá na capital Salvador, na então capital Salvador. Antes de fazer isso, antes de vir para cá, eles tentaram reunir alguns recursos para poder praticar essa invasão. Aí os holandeses eles vão fazer o quê? Eles vão criar a tal da Companhia das Índias Ocidentais. O que era essa Companhia das Índias Ocidentais? Era uma empresa comercial que, na verdade, tinha o objetivo de roubar as colônias da Espanha, que antes eram de Portugal. Então, os holandeses eles vão começar a tentar tomar as colônias que os portugueses tinham na África, que fazia parte do mercado de escravos. Vão começar a tomar colônias que os espanhóis tinham na América Central, na região do Caribe. E o terceiro e maior objetivo deles era o Brasil. Então, com a grana que eles começaram a levantar nessa tomada de colônias feita pela Companhia das Índias Ocidentais, em 1624 eles tentam a primeira invasão em Brasil. Só que eles tomam na cabeça e são expulsos. Na virada ali de 1624 para 1625, eles tentam invadir Salvador e são expulsos pela galera que estava aqui, pelos chamados, eu botei portugueses, mas o termo correto seria luso-brasileiros, porque tanto eram portugueses quanto brasileiros que se juntaram para lutar contra os holandeses. Beleza? No próximo vídeo, então, galera, a gente vai ver como os holandeses eles tentaram invadir o Brasil de novo depois dessa primeira tentativa mal sucedida.